Quando falamos dos maiores artilheiros da história do futebol, nomes como Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo imediatamente vêm à mente. Eles são ícones globais, celebrados por suas conquistas, recordes e gols inesquecíveis. Suas imagens estampam capas de revistas, suas jogadas são vistas por milhões ao redor do mundo e seus feitos são discutidos em todas as rodas de conversa sobre futebol. Mas existe um nome que raramente aparece nessas conversas, um nome que o tempo quase apagou: Joseph Bican. Antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Poucos conhecem sua história, mas ele foi um dos maiores goleadores de todos os tempos, um verdadeiro fenômeno das 4 linhas. Segundo a IFFHS, Bican marcou mais de 800 gols oficiais em partidas reconhecidas, superando todos os outros grandes artilheiros. Alguns registros apontam até para mais de 1.400 gols em sua carreira, um número impressionante que desafia a imaginação e coloca Bican em um patamar quase lendário. Bican era uma força da natureza dentro de campo, dono de uma velocidade e precisão raras. No entanto, sua carreira foi profundamente marcada por eventos históricos, guerras devastadoras, mudanças políticas e a ausência de registros confiáveis. Tudo isso contribuiu para que seu legado fosse, aos poucos, esquecido pelo grande público. Ele nunca teve a chance de disputar uma Copa do Mundo em seu auge, nem de ver seus jogos transmitidos para o mundo inteiro. Naquela época, a tecnologia era limitada e o futebol não tinha a visibilidade global de hoje. Muitos de seus feitos ficaram restritos a relatos e memórias de quem o viu jogar. Hoje, vamos resgatar a trajetória desse artilheiro esquecido, um homem que, mesmo diante de tantas adversidades, escolheu manter seus princípios e sua integridade acima da fama e do reconhecimento. Sua história é um lembrete de que o verdadeiro valor de um atleta vai muito além dos holofotes. Prepare-se para conhecer o verdadeiro rei dos gols, um herói que o futebol quase deixou para trás, mas cuja lenda merece ser celebrada por todos nós. Joseph Bican nasceu em Viena, em 1913, numa família pobre de origem tcheca. A cidade, marcada por contrastes sociais, era um cenário difícil para quem tinha poucos recursos. Desde pequeno, Pepe sentiu o peso das dificuldades, vivendo em uma casa simples, onde cada centavo era contado. Mesmo assim, havia alegria nos pequenos momentos, especialmente quando o futebol entrava em cena. Seu pai, jogador do Hertha Viena, era a inspiração de Pepe. Mas a tragédia bateu cedo à porta. Ele morreu quando Joseph ainda era criança, deixando a família em dificuldades financeiras e emocionais. A ausência do pai foi sentida profundamente, mas também serviu de motivação para o jovem seguir seus sonhos. Sem dinheiro para chuteiras, Pepe jogava descalço nas ruas de Viena. O chão áspero machucava, mas ele não desistia. Cada partida era uma lição de superação, e foi assim, enfrentando as adversidades, que Pepe desenvolveu um controle de bola único, refinando sua técnica e aprendendo a driblar com precisão. Aos 12 anos, já era destaque nas categorias de base do Hertha. Mesmo tão jovem, sua habilidade chamava a atenção de todos. Os treinadores viam nele um talento raro, alguém capaz de mudar o rumo de uma partida com um simples toque na bola. Rápido, forte e ambidestro, era um prodígio. Sua velocidade impressionava, e a força física, aliada à inteligência tática, fazia dele um adversário temido, mesmo entre os mais velhos. Pepe não se intimidava diante dos desafios. Sua mãe, Ludmila, era sua maior apoiadora. Ela acompanhava todos os jogos, vibrava a cada gol e, se preciso, invadia o campo para defendê-lo de qualquer injustiça. O amor e a coragem de Ludmila foram fundamentais para que Pepe nunca desistisse. Esse começo humilde forjou não só um craque, mas um homem resiliente, determinado a vencer na vida.
A história de Pepi é um exemplo de como a paixão e a perseverança podem transformar dificuldades em conquistas extraordinárias. Aos 18, Bican foi para o Rapid Viena e logo virou artilheiro e campeão. Sua fama explodiu, levando-o à seleção austríaca, o lendário Wonder Team e a Copa de 1934. Depois, trocou o Rapid pelo Admira Viena, onde continuou empilhando gols e títulos. A Áustria ficou pequena para seu talento. Ele já era uma lenda nacional, mas o destino o levaria de volta às raízes tchecas, onde faria história. Em 1937, Bican se mudou para a Tchecoslováquia e virou ídolo do Slavia Praga. Lá, marcou quase 400 gols em pouco mais de 200 jogos, uma média absurda. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava em ruínas, Bican era a esperança para o povo. Recusou propostas de grandes clubes europeus, preferindo ficar onde se sentia em casa. O auge de sua carreira aconteceu em meio ao caos, mostrando que o futebol pode ser luz mesmo nos tempos mais sombrios. Bican enfrentou o nazismo e o comunismo sem se curvar. Recusou-se a se juntar ao Partido Nazista e depois ao Partido Comunista, mesmo sob pressão e ameaças. Por isso foi perseguido, forçado a jogar em clubes menores e teve sua imagem apagada pelo regime. Ainda assim, nunca deixou de marcar gols. Sua integridade custou a fama internacional, mas definiu seu caráter. Bican escolheu ser fiel a si mesmo que isso significasse o esquecimento. Bican jogou até os 42 anos, encerrando a carreira com mais de 800 gols oficiais e uma média de gols imbatível. Após se aposentar, foi marginalizado pelo regime comunista, trabalhando longe do futebol. Só após a queda do comunismo, sua história foi resgatada. Em 1997, recebeu o reconhecimento como o maior artilheiro do século XX. Morreu em 2001. Mas seu legado de gols e integridade sobreviveu ao tempo, à guerra e à opressão. Por que Bican não é lembrado como Pelé ou Messi? Quando pensamos nos maiores nomes do futebol mundial, nomes como Pelé, Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo vêm imediatamente à mente. Mas poucos se lembram de Joseph Bican, um dos maiores artilheiros da história do esporte. Por que será que sua trajetória ficou tão esquecida, mesmo com números impressionantes e feitos extraordinários? Seu auge foi durante a guerra, sem Copas do Mundo ou mídia internacional. Enquanto outros craques tiveram a chance de brilhar em grandes palcos globais, Bican jogou em tempos de conflito, quando o futebol era ofuscado pela tragédia e a cobertura internacional era quase inexistente. Os estádios estavam vazios, os jornais eram escassos e a atenção do mundo estava voltada para a sobrevivência, não para o esporte. O regime comunista tentou apagar sua história e há poucos registros visuais de seus feitos. A política da época restringiu a circulação de informações e imagens, tornando Bican quase um fantasma para as gerações seguintes. Muitos dos seus gols e conquistas ficaram apenas na memória de quem os viu, sem registros oficiais ou imagens para eternizá-los. Alguns duvidam da força das ligas em que jogou, mas seus números são incontestáveis. Mesmo atuando em campeonatos menos prestigiados, Bican marcou mais de 800 gols em partidas oficiais, superando muitos dos ídolos mais celebrados do futebol. Suas façanhas são reconhecidas por especialistas, mas ainda geram debates entre torcedores e historiadores. Bican nos ensina que a fama nem sempre acompanha a grandeza. O reconhecimento popular depende de muitos fatores além do talento, como o contexto histórico, a exposição midiática e até mesmo a política. Muitos craques incríveis ficaram à margem da história simplesmente por não terem tido a chance de mostrar seu talento ao mundo. Seu maior legado não são só os gols, mas a coragem de ser íntegro, mesmo quando o mundo tentava silenciá-lo. Bican manteve sua dignidade e paixão pelo futebol,
mesmo diante de adversidades políticas e sociais. Ele mostrou que a verdadeira grandeza está em permanecer fiel aos próprios valores, independentemente do reconhecimento externo. E isso é o que faz dele um verdadeiro herói. Sua história inspira não só jogadores, mas todos que acreditam que a integridade e a paixão podem deixar marcas eternas, mesmo quando o mundo tenta apagar seu brilho. Valeu, galera! Até a próxima!